Olá, meninos, boa tarde. Hoje nós vamos relembrar um assunto muito utilizado na geometria, que são as relações métricas no triângulo retângulo. Primeiro nós vamos relembrar alguns elementos do triângulo retângulo. Nós já sabemos que triângulo retângulo é o triângulo que tem um ângulo de 90 graus. E nós também conhecemos o nome dos lados do triângulo retângulo. Nós sabemos que a maior medida do triângulo retângulo, o lado que está oposto ao ângulo de 90 graus, é chamado de hipotenusa. E nós também sabemos que os outros dois lados, que são os lados que formam o ângulo de 90 graus, eles são chamados de catetos. Nós estudamos com o Teorema de Pitágoras que, se nós temos a informação de duas medidas de um triângulo retângulo, utilizando o Teorema de Pitágoras, nós podemos encontrar a terceira medida. Mas outra característica bem importante e muito utilizada no triângulo retângulo são as relações métricas no triângulo retângulo. Perceba que, quando eu viro esse triângulo retângulo, de modo que a hipotenusa passe a ser a nossa base, perceba que agora eu posso traçar uma perpendicular que vem do ângulo reto até a hipotenusa. Quando nós fazemos essa trajetória, nós temos a altura relativa à hipotenusa. Veja que quando eu tracei essa perpendicular, eu dividi o meu triângulo em três triângulos. Eu tenho o triângulo original, que é o triângulo maior. Eu tenho o triângulo menor, que é formado por essa primeira parte aqui, quando eu traço essa perpendicular. E eu tenho aqui um triângulo médio, que também é formado quando eu tracei essa perpendicular aqui. Perceba que, ao sobrepormos um triângulo sobre o outro, nós temos o triângulo em amarelo, que é o triângulo original, que gerou os outros dois triângulos. Quando eu traço a perpendicular, eu dividi o meu triângulo amarelo nesse vermelho e nesse rosa. Veja que foi formado três triângulos retângulos. Perceba que esse ângulo alfa é o mesmo nos três triângulos. Esse ângulo beta também é o mesmo nos três triângulos. E também tem um ângulo de 90 graus nos três triângulos. Logo, nós temos três triângulos semelhantes, pelo caso ângulo, ângulo, ângulo. E é devido a termos certeza que esses três triângulos são semelhantes que nós podemos utilizar as relações métricas no triângulo retângulo. Essas fórmulas também são conhecidas como Teorema de Euclides. Teorema de Euclides são algumas fórmulas que nós utilizamos no triângulo retângulo, depois que traçamos essa perpendicular relativa à hipotenusa, e nós podemos encontrar as medidas que estão faltando. Olha só, nós temos aqui a ao quadrado é igual a c vezes n, b ao quadrado é igual a c vezes m, h ao quadrado é igual a m vezes n, h vezes c é igual a vezes b, eu posso passar o c dividindo, então fica h é igual a vezes b dividido por c. Essas são as fórmulas utilizadas nas relações métricas do triângulo retângulo. Bom, eu separei aqui alguns problemas para que a gente possa relembrar o desenvolvimento de questões utilizando as relações métricas do triângulo retângulo. O primeiro problema diz o seguinte: num triângulo retângulo, a hipotenusa mede 10 centímetros e um dos catetos, eu chamei esse cateto aqui, mede 8 centímetros. Nessas condições, determine a medida da altura H relativa à hipotenusa. Olha só, pessoal, nesse problema, ele me informou a hipotenusa, me disse que a hipotenusa mede 10. Ele me diz que um dos catetos mede 8. Ele quer saber qual é a altura, ele quer saber a medida de H. Bom, veja que eu tenho um cateto e eu tenho a hipotenusa. Eu separei aqui, ó, das fórmulas das relações lá dos teoremas de Euclides, quais seriam as que nós iríamos usar. Veja que a primeira é o Teorema de Pitágoras. Primeiro eu vou achar essa medida de B.
para poder usar a outra relação, A vezes H igual a B vezes C. Bom, utilizando aqui o teorema de Pitágoras, nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, eu coloquei, olha, a hipotenusa ao quadrado, 10 ao quadrado, é igual a 8 ao quadrado mais C ao quadrado. Resolvendo essas potências aqui, nós teremos o seguinte: 10 ao quadrado, que é igual a 100, igual 8 ao quadrado, que é 64, mais C ao quadrado. Nós vamos organizar agora essa equação. Organizando, o nosso problema ficou da seguinte maneira: C ao quadrado é igual a 100 menos 64. Desenvolvendo, fazendo essa subtração, 100 menos 64, nós temos 36. Jogando essa potência para depois da igualdade como raiz quadrada, nós temos que C é igual a raiz quadrada de 36. Extraindo essa raiz quadrada, nós acabamos de descobrir que o cateto C vale 6 centímetros. Bom, de posse dessa informação, nós podemos dar continuidade ao nosso problema utilizando a segunda parte, usando a seguinte relação. Nós temos que A vezes H é igual a B vezes C. E agora nós vamos substituir, porque nós já sabemos o valor de A, nós já sabemos o valor de B e nós já sabemos o valor de C. Fazendo essa substituição, nós sabemos que o A vale 10. O H, que é a altura relativa à hipotenusa, é o que nós queremos descobrir, igual 6 vezes 8. Fazendo essa multiplicação aqui, nós temos que 10H é igual a 48. Passando esse 10 que está multiplicando para o segundo membro dividindo, nós temos que H é igual a 48 dividido para 10. E nós concluímos, então, que o H é igual a 4,8. Logo, nós concluímos que a resposta do nosso problema é a seguinte: a altura relativa à hipotenusa é 4,8 centímetros. Nós temos agora mais um problema onde nós utilizaremos as relações métricas no triângulo retângulo. E o problema diz o seguinte: determine a medida das projeções em um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 13 centímetros e um dos catetos mede 5 centímetros. Então, perceba que o exercício nos forneceu o seguinte: a hipotenusa mede 13 centímetros e um dos catetos mede 5 centímetros. Ele está perguntando qual é a medida das projeções. Ele quer saber a medida de N e M. E eu separei aqui no cantinho quais são as fórmulas que nós podemos utilizar para encontrar essas medidas. A primeira relação é B ao quadrado é igual a A vezes N. O B, a gente sabe que é esse cateto que vale 5. Então, vai ficar 5 ao quadrado, que é igual. O A, nós sabemos que é a medida da hipotenusa, e a hipotenusa aqui mede 13 centímetros. Então, fica 13 vezes o N, que é a medida da projeção que nós queremos encontrar. Resolvendo essa potência aqui, olha, 5 ao quadrado, nós temos que 25 é igual a 13N. Resolvendo essa equação, nós temos que N é igual a 25 dividido para 13. Resolvendo essa divisão, nós encontramos que N é aproximadamente 1,9. Bom, nós encontramos uma parte do nosso problema, porque o problema quer saber a medida das projeções, ele quer saber a medida do N e do M. Nós encontramos que o N é aproximadamente 1,9. Precisamos encontrar o M. Nós vamos utilizar essa relação agora, olha, A é igual a M mais N. Fazendo a substituição, nós sabemos que o A é a medida da hipotenusa, vale 13. O M é a outra projeção que nós queremos encontrar. E o N, nós acabamos de descobrir que ele vale 1,9. Organizando essa equação aqui, olha só, nós temos que M é igual a 13 menos 1,9. Resolvendo essa subtração, nós descobrimos que M é igual a 11,1. Logo,
nós resolvemos o nosso problema, já que ele nos perguntou quais são as medidas das projeções desse triângulo. Logo, as projeções são M igual a 11,1 e N igual a 1,9. O terceiro problema fala o seguinte: em um triângulo retângulo, a medida das projeções são 9 e 3. Determine a medida da hipotenusa e a medida do cateto que gerou a menor projeção. Então, vamos lá. Ele já me informou que as projeções são 3 e 9. Ele quer saber a medida da hipotenusa e a medida do cateto que gerou a menor projeção. Pessoal, a menor projeção é 3. Qual foi o cateto que gerou a projeção 3? Foi o B. Então, o problema quer saber a medida da hipotenusa e quer saber a medida do cateto B. E nós vamos utilizar essas fórmulas aqui, ó. Para encontrar a medida da hipotenusa, nós vamos usar a soma das projeções. E para encontrar a medida do cateto B, nós vamos utilizar essa relação, que B ao quadrado é igual a N vezes A. Veja aqui, essa relação diz o seguinte, que A é igual a N mais N. A, que é a hipotenusa, vai ser a soma das projeções de 3 mais 9. Fazendo essa soma, nós descobrimos que a hipotenusa mede 12 centímetros. A segunda relação diz o seguinte, que B ao quadrado é igual a N vezes A. B é o valor que eu quero descobrir. Então, B ao quadrado é igual a N, que vale 3, vezes a hipotenusa, que vale 12. Fazendo essa multiplicação, 3 vezes 12, nós temos que B ao quadrado é igual a 36. Resolvendo essa potência, passando ela para depois do igual como uma raiz quadrada, nós temos que B é igual a raiz quadrada de 36. Extraindo essa raiz, nós descobrimos que o cateto B é igual a 6 centímetros. Logo, nós concluímos o nosso problema. Nós encontramos a medida da hipotenusa, que é igual a 12, e nós encontramos o cateto que gerou a menor projeção, que é igual a 6. Bom, eu espero que essa videoaula tenha ajudado vocês a relembrar o assunto e até uma próxima aula. Tchau, tchau!